A vós louvor, honra e glória eternamente. Assim cantamos no cântico de Daniel. A vós louvor, honra e glória eternamente. Que todos nós possamos dar glórias e louvores ao nosso Deus. Deus te abençoe e encaminhe teu coração para Cristo. Ouçamos o Evangelho que está em Mateus 13, de 10 a 17. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus ouvidos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, o Evangelho que estamos ouvindo é a continuação do Evangelho de Mateus 13, onde inicia com as parábolas de Jesus, que Mateus faz num conjunto só todas as parábolas. E a abertura dessas parábolas é a parábola do semeador. E hoje nós ouvimos os discípulos perguntando a Jesus o porquê ele utiliza de parábolas para se comunicar ao povo. E Jesus responde-lhes que para os discípulos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Jesus falava em parábolas para que todos os seus ouvintes pudessem entender, tirar suas próprias conclusões e dar livremente uma resposta de fé à sua pessoa e mensagem. Meus amados irmãos, Deus respeita profundamente a liberdade humana. E as parábolas questionam e exigem da parte de quem ouve raciocínio, um espírito livre para entender. Os ouvintes eram desafiados a dar respostas. Aqueles que seguem a Jesus, os de dentro, entenderão o sentido profundo e dinâmico dos ensinamentos dele. A compreensão das parábolas dependia de estarem sintonizados com o Mestre. Os de fora escutam o Mestre, mas não são capazes de entendê-lo. Por essa razão, Jesus nos diz: ouvem, mas não escutam, olham, mas não enxergam, escutam, mas não compreendem, porque o coração deles se tornou insensível ao chamado de Deus. A pessoa que tem será dado ainda mais, terá abundância, mas a pessoa que não tem será tirado o pouco que tem. A recusa por Jesus e a sua palavra levará os que a rejeitam a cair no vazio. Se nós não escutarmos a palavra e se nós não a entendermos, e para entender eu preciso colocar no coração, eu só entendo a palavra, eu compreendo a palavra à medida que eu a escuto. A fé entra pelo ouvido. E à medida que eu escuto a palavra, as escamas dos meus olhos vão caindo e eu vou vendo. Mas o primeiro momento é escutar.
E por isso Jesus, no Evangelho de Mateus, começa dizendo que o semeador saiu a semear. A palavra, irmãos, é semente que vai entrar no coração, mas agora ela pode encontrar diversos terrenos, essa semente. Vai muito da pessoa que a ouve, de como ouve, a maneira com que se ouve essa palavra, a maneira com que se acolhe. Aí entra a liberdade humana. E se nós não acolhermos essa palavra, será tirado até o pouco que tem, vai cair no vazio tão grande a pessoa que as coisas não irão a sustentá-la. É uma casa construída sobre a areia. E o verdadeiro conhecimento possui aqueles que aderiram a Jesus. Esses conhecem os mistérios do reino dos céus e vão progredindo no verdadeiro conhecimento da vida, se colocando a serviço dos outros. E por gastarem a vida em prol do reino, será dada a vida eterna. Os que recusam, rejeitam a Jesus, gastam a vida com futilidades e, no fim, perderão tudo. Porque desperdiçaram, adquiriram coisas que não eram suas. Por isso será tirado, disse Jesus, porque não é nosso. A vida não é nossa, é dom de Deus. Fomos criados para amar e ser para os outros. E quem vive de outra maneira, perderá tudo, até a própria vida que pensava que era sua propriedade. A vida verdadeira, irmãos, tomaremos posse na eternidade. Fomos criados por Deus e para viver com Ele e nele. Em Cristo, Deus nos enriqueceu com a maior de todas as riquezas, a salvação eterna. E aos que aderirem a Jesus, é dado a capacidade de conhecê-lo, de crer nele, que é o centro dos segredos dos mistérios de Deus. Quem adere a Jesus, o aceita e guarda a sua palavra, e a palavra será sempre companheira e trará alegria ao coração. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Cuidemos, para que não caiamos na tentação de rejeitar a semente que o divino semeador lança sobre o terreno de nossa vida. Creamos nele de todo o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.